Começa aqui uma reportagem que mostra que o pior da família Bolsonaro ainda não apareceu totalmente, mas está começando a aparecer. Adriano da Nóbrega, personagem que faria a festa de qualquer autor de suspense, foi extraído deste mundo por um verdadeiro aparato de guerra. Drones, helicópteros e tropas protagonizaram uma caçada humana para localizar e matar um criminoso de importância menor do que média. Por que tudo isso? Porque ele ameaçava o homem que então governava o Brasil em 2020. A partir daqui, você vai ver reportagens da imprensa brasileira que indicam esse fato e que culminam com a mais nova denúncia sobre esse caso, divulgada na tarde deste sábado, 13 de janeiro de 2024. Adriano da Nóbrega ele foi morto numa operação da Polícia Militar da Bahia no último domingo. Essa operação ela teve o apoio e ela partiu de dados da inteligência da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, que estava buscando ele há um ano. O Adriano era foragido da Operação Intocáveis, que foi uma operação que teve como objetivo combater a milícia de Rio das Pedras. Essa operação ela é cercada de muita polêmica porque o Adriano era um arquivo vivo. Ele era uma pessoa que tinha muitas informações, tanto sobre a questão de crime, violência no Rio de Janeiro, e também por conta da participação de parentes dele no suposto esquema de rachadinha do deputado estadual Flávio Bolsonaro na Alerj. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Flávio Bolsonaro empregou mãe e mulher de chefe do escritório do crime em seu gabinete. O senador eleito fez 2 homenagens ao capitão da PM, Adriano Magalhães da Nóbrega. O gabinete do senador eleito e ex-deputado Flávio Bolsonaro, em 2019, empregava até novembro do ano de 2018 a mãe e a mulher do capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, tido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como o homem forte do escritório do crime, organização suspeita do assassinato de quem? De Marielle Franco. Fabrício Queiroz, ex-faz-tudo de Bolsonaro, admitiu, inclusive, lá em 2019, que indicou a mãe e a irmã do miliciano para o gabinete de Flávio Bolsonaro. Em nota, o ex-assessor de Bolsonaro afirmou que conheceu Adriano Magalhães da Nóbrega no 18º Batalhão da Polícia Militar. O Fabrício admitiu, em nota admitida pela defesa dele, que indicou a mãe, a mulher e a mulher do ex-policial militar Adriano Magalhães da Nóbrega, apontado pelo Ministério Público do Rio como chefe de milícia, para trabalhar no gabinete do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro. Também em nota, Flávio Bolsonaro afirmou que era Queiroz o responsável pelas indicações e que ele mesmo não tinha obrigação nenhuma de conhecer quem é que trabalhava no seu próprio gabinete, sendo ele o titular do gabinete e Queiroz apenas mais um contratado. Mas essa sempre foi a tônica do bolsonarismo: empurrar responsabilidades para quem jamais poderia assumi-las no lugar deles, dos bolsonaristas. Mas qual era a relação entre acusado de chefiar milícia morto e Flávio Bolsonaro? Essa matéria da BBC News do Brasil fala um pouco disso. A morte de Adriano Magalhães da Nóbrega, acusado de chefiar a milícia, escritório do crime, trouxe de volta à tona as ligações dele com o senador Flávio Bolsonaro, primogênito do então presidente da República até 2022. Foragido desde janeiro de 2019, Nóbrega morreu durante a operação policial, como você já viu. Nos últimos 20 anos, a trajetória de Nóbrega se cruzou com a de Flávio Bolsonaro várias vezes. O filho de Bolsonaro fez homenagens ao ex-policial militar e o empregou em seu gabinete.
empregou a mãe e a mulher dele, na verdade, esta por mais de uma década. Essas ligações vieram a público por causa de duas investigações. Um suposto esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, quando assessores devolvem parte dos salários, e o assassinato de Marielle Franco, que o agora praticamente ex-ministro da Justiça Flávio Dino e o novo ministro da Justiça Ricardo Lewandowski prometem desvendar em breve. Tudo isso, esse assassinato do miliciano e de Marielle Franco, tem íntima relação com os Bolsonaro. E como se não bastasse tudo isso, a irmã do miliciano morto acusou o Palácio do Planalto, quando era ocupado por Jair Bolsonaro, de trocar cargos pela morte do irmão dela, do miliciano Adriano da Nóbrega. Então o Palácio do Planalto teria coordenado aquela operação com helicóptero, com drones, com tropas, para prender um bandido de menos importância. Fez-se essa operação de guerra e agora tem-se a acusação da irmã do miliciano de que o Planalto, ou seja, o Bolsonaro, ofereceu cargos em troca da morte de Adriano da Nóbrega. Daniela Magalhães da Nóbrega, irmã do ex-policial militar Adriano Magalhães da Nóbrega, morto em 2020, na Bahia, acusou o Palácio do Planalto de oferecer cargos em troca da execução do ex-capitão. O oficial tinha ligações com a família Bolsonaro, que em 2005, no plenário da Câmara dos Deputados, o defendeu da acusação de matar um flanelinha do Rio de Janeiro. Então, aí essa história começa, neste fim de semana, a ter um desdobramento ainda mais grave. Reportagem da revista Veja, publicada na última sexta-feira, dá conta de que investigação abre novos mistérios sobre a morte de Adriano da Nóbrega. A revista Veja teve acesso a 4.000 páginas do inquérito em torno da morte desse personagem. O ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, ganhou notoriedade nacional depois que se descobriu que ele chefiava o chamado Escritório do Crime, um grupo de matadores de aluguel que atuava no Rio de Janeiro a serviço de bicheiros e milicianos. Ficou mais famoso ainda quando se soube que ele também tinha uma estreita ligação com a família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por anos, a mãe, a mulher e um dos melhores amigos do policial, o também ex-PM Fabrício Queiroz, foram assessores do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Havia gente importante entre os clientes do escritório do crime que torcia para que o ex-capitão nunca mais aparecesse. Havia gente influente ligada às vítimas que queria localizá-lo a qualquer custo. E havia gente poderosa que temia a revelação de segredos capazes de fulminar biografias e destruir certas carreiras políticas, inclusive. O destino de alguém com perfil tão singular assim era previsível. Aqui você vê as trajetórias dos tiros que mataram Adriano da Nóbrega. Você tem vista anterior, vista posterior, e você tem um tiro de cima para baixo que indica que a pessoa estava no chão, provavelmente de joelhos, quando foi alvejada. Veja só você. Adriano foi localizado no interior da Bahia. A polícia realizou uma gigantesca operação para capturá-lo, usando drones, aeronaves, equipamentos de geolocalização e armamento pesado para localizar um homem só. No dia 9 de fevereiro de 2020, com Bolsonaro no meio do seu mandato, às portas da pandemia, o ex-capitão foi cercado no município de Esplanada, a 165 quilômetros de Salvador. Ele estava sozinho e, segundo a versão oficial, armado. Ao perceber a chegada dos policiais, reagiu e foi abatido com 2 tiros.
A família afirma que foi uma execução sumária, uma queima de arquivo planejada para evitar que ele comprometesse aquela gente importante, influente e poderosa, incluindo, abre aspas, políticos, fecha aspas. A suspeita se sustentava diante de fatos que ocorreram antes, durante e depois do suposto confronto. 4 anos depois, o Ministério Público finalmente concluiu a investigação sobre o caso. Mas agora, com todas essas informações que saíram na revista Veja neste fim de semana, com muitos dados, muitas passagens que levantam ainda mais suspeitas e ainda mais perguntas, surge um fato novo nas últimas horas que você vai ver agora. No fim da tarde deste sábado, 13 de janeiro de 2024, a mesma revista Veja publica mais um capítulo dessa história. O mistério da queimadura que poderia indicar tortura. Veja só, minha amiga, meu amigo. A polícia diz que o miliciano ele foi morto numa troca de tiros. Numa troca de tiros, evidentemente, ser morto é algo que pode acontecer com qualquer bandido. Porém, veja só você o que é que acontece. Essa marca que você está vendo na pele da pessoa morta parece ser de um cano de arma quente. Depois que uma arma atira, ela fica muito quente. Se você encostar na pele de alguém, queima. Ao longo de 4.178 páginas de investigações militares, policiais e do Ministério Público da Bahia, nenhuma das autoridades incumbidas da apuração das circunstâncias da morte do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega conseguiu identificar o que causou uma queimadura em formato circular encontrada no peito do chefe do grupo de extermínio Escritório do Crime. O ferimento, compatível com a marca do cano aquecido de uma arma de grosso calibre, é, para a família do ex-capitão do BOPE, o indício mais claro de que o militar foi torturado antes de ser abatido em uma operação policial no município de Esplanada em fevereiro de 2020. Instados a se manifestar sobre o que poderia ter causado a queimadura no tórax, peritos da Polícia Civil afirmaram que não se pode dizer com certeza que uma arma longa aquecida pode ter sido usada porque desconhecem a dinâmica do evento, mas não conseguem outra explicação para indicar para explicar por que essa marca está aí e por que esse homem sofreu tiros de baixo para cima. O que é que aconteceu naquele dia e por que é que se movimentaram céus e terras, helicópteros, drones, tropas, toda essa operação de guerra para localizar um único homem que inclusive estava rendido, estava foragido, sem causar maior risco para nada nem para ninguém, ele não tinha mais poder nenhum. Por que é que se gastou tanto dinheiro do contribuinte e tanto esforço para localizar esse homem? E mais, se ele foi realmente executado após sofrer inclusive tortura e não em uma troca, e não morreu em uma troca de tiros, por que é que ele foi executado? A quem interessaria? Com quem ele se envolveu? Todas essas perguntas foram respondidas agora há pouco, aqui nessa matéria. Agora cabe a cada um tirar as suas conclusões. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like.